A paz do Senhor Jesus, ilustre superintendente, secretárias gerais, secretárias locais, bem como os pastores regionais, nacionais, diretoria de modo geral, ADEF e Comadef. Aqui quem vos saúda é o pastor Vilmar Couto e neste breve tutorial queremos trazer aqui para vocês a nova funcionalidade do nosso sistema SGFi chamada de comunicações internas. Aqui o sistema vai trazer aqui as comunicações que foram feitas, organizando aqui pelo cabeçalho da situação desta comunicação. Porém, para nós tecermos uma comunicação nova, basta clicarmos aqui no lápis. Ele vai abrir o formulário para escolhermos ali o nome de um fiel qualquer. E nesse caso aqui, a nível de exemplo, vamos trazer o anônimo Aliandra. O sistema automaticamente ele vai identificar ali o sexo para trazer o artigo correto ali na descrição da frase, o membro, e ele vai trazer também ali a função ministerial automaticamente daquele membro. O membro será indicado para consagração na próxima GO. Por padrão, a função selecionada ou seja, a opção selecionada é não, podendo ser aqui optada por quaisquer umas dessas aqui existentes. A nível de exemplo, temos aqui cooperador candidato ao diaconato. Mas, no caso de nós selecionarmos uma mulher, um exemplo, vamos selecionar aqui uma membro, ok? O termo já muda, o artigo apropriado, identifica a função ministerial do fiel. A membro será indicada para consagração na próxima GO e a única opção disponível para mulheres é candidata a missionária. Feito isso, basta nós tecermos aqui a comunicação necessária, quantos parágrafos forem necessários serem utilizados, não há limite, e nós temos aqui, por fim, o campo de destinatários, onde simplesmente clicamos no mais e vamos escolher aqui quais são as funções ministeriais que correspondem àquela jurisdição que envolve a igreja local. Então, todos aqueles selecionados receberão essa comunicação interna. Exemplo, o superintendente local de Almerim, ele faz uma comunicação interna a respeito de uma fiel e encaminha no campo destinatários esta comunicação para os diretores ou locais ou regionais respectivos àquela igreja. Então, a nível de exemplo, nós temos aqui o pastor nacional, se é Almerim, é Portugal. Nós temos pastor regional, se no caso é relacionado com Almerim, é o pastor regional de Almerim. E assim sucessivamente para todas as demais funções administrativas selecionadas aqui no campo de destinatários, todas elas relacionadas com a igreja do fiel selecionado. Feito isso, essa opção aqui de situação, ela vai sempre estar disponível dentro do formulário para os que compõem a diretoria, de modo geral, da ADEF. Então, nós temos aqui a opção de pendente ou resolvido. Se for um diretor, ele vai ter essa opção aqui inicial de escolher se é pendente ou se é resolvido e simplesmente ele vai guardar ou salvar aquele relatório. Mas por padrão, essa função aqui de situação, ela fica em oculto e pré-selecionado a opção pendente, para que quando o diretor local clique em guardar, o sistema automaticamente envie uma carta para cada um dos diretores selecionados aqui com as suas respectivas funções administrativas, ok? Pronto. Uma vez que foi salvo, que foi enviado, o sistema vai enviar aquela carta, o diretor selecionado nos destinatários, ao receber a carta, também vai constar um link
aonde ele clicando nesse link, o link vai redirecionar o mesmo para dentro da aplicação. Vale lembrar que se ele já estiver logado, ele já cairá diretamente na tela correspondente àquela comunicação interna que foi feita e enviada por e-mail. Então, a primeira leitura que o diretor destinatário receberá e fará na aplicação é exatamente identificar ali o nome do fiel, a igreja daquele fiel, se é uma indicação ou não era uma indicação para consagração na próxima AGO. Vai verificar também qual foi a comunicação interna feita respectiva àquele fiel e vai ter aqui exatamente um campo de resposta, aonde ele vai tecer aqui a resposta dele correspondente àquela situação. Ele vai verificar aqui também quem foram as outras pessoas que receberam aquela comunicação. Nós temos por padrão pré-selecionado já assessor da direção da Comadef e o pastor presidente. Essas duas opções não podem ser excluídas dos destinatários. Dito isso, por final, nós temos aqui a situação. Ela vai com a situação padrão pré-definida como pendente, podendo então o avaliador, o receptor daquela comunicação, escolher entre desaprovado, aprovado e resolvido com relação ao assunto que foi apresentado naquela comunicação interna. O sistema também ele relata quem foi o autor, a hora, o dia e a hora da criação, quem editou pela última vez e a data e o horário da última edição. Logo no final, nós vamos ter também ali um botão que vai redirecionar o destinatário daquela comunicação para visualizar o cadastro daquele fiel objeto, no caso ali, da comunicação. Vale lembrar que o fiel, ele nunca vai receber ali a carta, nunca vai receber nenhum comunicado acerca desta comunicação interna feita sobre ele. É uma comunicação, como o termo já diz, interna, de superintendente para diretoria ou vice-versa. Então, cabendo aqui a possibilidade de vistoriar ali o cadastro daquele fiel, verificar ali sobre as contribuições, quantas comunicações internas existem sobre aqueles fiéis, e pronto, eu simplesmente posso clicar ali no botão voltar ou aqui no botão ver, que é como se eu estivesse retornando para aquela vista daquela comunicação interna feita para aquele fiel em concreto. Dito isso, nós temos aqui de volta a tela inicial de comunicações internas, aonde o diretor ele só verá as comunicações internas feitas para os fiéis que estão dentro da jurisdição dele. Para quem não conhece esse termo que nós adotamos, é um termo que se refere às igrejas que estão incluídas dentro da zona de trabalho, de autoridade daquele diretor regional. Pode ser um pastor nacional, um pastor regional, ou simplesmente um secretário nacional, um secretário regional. Então, o nosso sistema ele tem a possibilidade agora de filtrar todas as informações referentes às igrejas que estão dentro daquele círculo de jurisdição do diretor em específico. Pronto, dito isso, nós agora vamos apresentar a nova funcionalidade do nosso sistema SGFi, que se trata de uma função muito solicitada, requerida aí por parte das secretárias, tanto gerais como locais, que é a carta de recomendação. Pois é, nosso sistema SGFi agora também vai poder facilitar toda essa gestão de elaboração da carta de recomendação, que agora é feita de uma maneira muito simples ao apertar de um botão. Então, esse botão aqui, Carta Rec, é de fato o que vai fazer a chamada
para o formulário de carta de recomendação para o fiel em questão. Então, o sistema ele vai filtrar se, por exemplo, duas condições são atendidas no cadastro do fiel. Primeiro, se ele é um fiel ativo, e segundo, se consta um e-mail cadastrado nos dados dele. Então, ao apertar o botão, eu clico em carta de recomendação. O sistema já vai trazer por padrão aqui o nome do fiel selecionado. Nós vamos também satisfazer a segunda pergunta, se a carta é individual ou conjunta. Eu posso escolher aqui individual e simplesmente escrever aqui a igreja que o fiel vai estar visitando, para que a carta já seja totalmente direcionada à igreja de destino. Eu não posso aqui no campo de igreja dar 2 espaços. Se eu der 2 espaços, o sistema não vai permitir. E se também eu escrever a palavra igreja, o sistema também não vai permitir, por questões de organização textual da carta, porque por padrão já consta lá na carta o nome igreja, para não ser redundante. Faz a assinatura devida deste formulário e simplesmente clica em enviar. Mas eu quero também, neste exemplo de tutorial, apresentar uma outra opção que é, entre várias que tem aqui, a possibilidade de enviar a carta para o fiel e também para a sua família, nesse caso aqui com cadastro na ADEFE, que torna muito mais fácil ali encontrar o cônjuge daquele fiel. Então vamos escolher aqui aleatoriamente aqui, vamos supor que é um fiel ali, um homem, vamos escolher ali o cônjuge, de maneira aleatória. Eu estou pegando aqui o cadastro de qualquer um e vou escolher os filhos também. Posso selecionar multiplamente e vou clicar em OK. Ao fazer isso, só precisa satisfazer uma perguntinha a mais, se algum dos filhos é do sexo masculino. Isso facilitaria muito também a composição da carta de maneira automatizada para os termos referente ali ao sexo masculino ou feminino. Então, uma vez preenchido todos os dados, eu vou clicar agora em enviar e o sistema vai enviar a carta de recomendação para o fiel e também para a secretaria da igreja. Então esse PDF já vai diretamente assinado por quem está fazendo e também vai constar lá a firma da Secretaria-Geral e também da presidência da ADEFE. Meus amados, estão aí essas duas funcionalidades do nosso sistema SGFi e que seja de boa usabilidade por todos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E a igreja segue